Você está ouvindo Vida Positiva com Mara Graff. Olá, queridos ouvintes e internautas da Rádio Conceição FM. Está começando agora mais um Vida Positiva. Aquele espaço que veio para inspirar você, para fazer você refletir e, quem sabe, fazer alguma alteração no seu dia tão agitado. Eu sou a Mara Graff e é uma alegria estar aqui agora com vocês. Eu estava me lembrando esses dias. Dizem que o sorriso abre portas. Será que ele abre mesmo? E eu convido você a descobrir junto comigo se ele realmente abre portas ou não. E no final você tira a sua conclusão. Vamos lá? E aí? Dizem que o sorriso abre portas. E eu quero voltar a esse tema, fixar isso. A gente escuta isso várias vezes. Ah, o sorriso abre portas. Ah, um sorriso melhora o dia. Ah, mas nós estamos realmente percebendo isso no nosso dia a dia? Eu quero convidar você para agora só fazer uma busca lá na memória e pensar, quando foi que você sorriu hoje? Ou ontem, se não foi hoje? Para alguém. Lembra dessa hora. Lembra desse momento. A hora que um olhar cruzou com o outro e você sorriu para alguém. Ou entrou em algum lugar e sorriu para alguém. Lembre-se disso. E aí me responde com calma. Com toda a calma do mundo. O que ficou na memória? O que a pessoa te disse ou o olhar que ela transmitiu para você? A pessoa falou com você e estava presente ou a pessoa simplesmente bom dia ou olá e não estava nem prestando atenção que você estava ali? E você fez isso também? Você chegou no automático? Quantas vezes você chega em algum lugar, no automático, na correria do dia a dia, e aí você está lá, oi, bom dia, e nem olhou para a pessoa que estava te atendendo, nem falou nada, nem... Quantas vezes isso acontece no seu dia a dia? Já pensou nisso? E eu digo para vocês que é algo muito interessante. Nós primeiro sentimos, depois escutamos. Então, quando eu chego em algum lugar, como quando eu chego aqui na rádio, que eu encontro o Manuel, ele já, oi, boa tarde, Mara. E eu, oi, Manuel, tudo bem? É alegre, é tranquilo, já traz aquela boa energia de receptividade. Porque a gente, quando olha para a pessoa e dá um sorriso, a gente está fazendo a primeira comunicação, sem som. Pense nisso. E essa sensação é o que nós vamos levar para o nosso dia a dia. Muitas vezes, não é nem o que a pessoa nos disse, mas sim a maneira como ela nos recebeu. Quantas vezes você entra em algum lugar e sente que não foi bem recebido? E a pessoa nem abriu a boca. Você nem falou também. Então, o ato de receber calorosamente pode começar com um sorriso. Quantas memórias a gente vai buscar no nosso dia a dia desse tipo de coisa? Porque é aí, nesse território, que mora o poder do sorriso. E o sorriso não é só uma expressão do rosto, porque não precisa ser forçado. O problema é que a gente precisa se habituar a fazer isso. Me aconteceu algo muito interessante na semana passada.
eu estava vindo do mercado para minha casa e o moço do Uber perguntou alguma coisa. Eu disse, moço, eu estou atrasada, eu preciso ter isso para fazer e já desistiram tantos. Aí ele disse, então o seu dia hoje está que nem o meu ontem. Eu disse, opa, o que aconteceu? Não, ontem meu dia foi horrível. E aí eu já cheguei, né? Como é que eu cheguei? Moço, eu já cheguei rindo. Por quê? Porque é o meu jeito de ser. E aí ele dizia assim, a senhora é o quê? Eu disse, eu sou terapeuta. E ele disse, eu precisava ter conversado com a senhora ontem, porque hoje eu já estou melhor. Por quê? Porque essa receptividade, essa energia que a gente traz quando entra no Uber e diz, bom dia, moço, isso e aquilo, já estabeleceu o quê? Um contato visual, uma energia positiva, e o sorriso é automático. Então, olha só, resultado dessa história é que ele me levou com satisfação. Eu fui tranquila, batendo papo com a pessoa, contando algumas coisas do dia a dia. Então gerou o quê? Gerou entrosamento. E para que melhor? Para que melhor do que a gente poder fazer esse entrosamento dentro de uma corrida de Uber? Que hoje é tão normal. Então, o que nós precisamos entender? Todos os lugares onde a gente entrar, a gente tem que ter essa consciência, que é construída, que ela é regada todos os dias para que isso aconteça. Não é que eu vou chegar lá, não é assim que funciona a vida. A vida funciona com mais leveza quando a gente vem de dentro, a expressão vem de dentro. E o sorriso é isso, o sorriso é alma. Os olhos sorriem. Você já percebeu que tem pessoas que não precisam nem falar nada, nem expressar um sorriso, um leve sorriso, mas os olhos já transmitem essa alegria? Você já conhece pessoas assim? Existem duas coisas. O dia a dia de você, o nosso, o meu, o seu, ele vem cheio de complicações, mas nós precisamos levar com tranquilidade, levar com leveza, porque o outro não tem nada a ver com isso. É um problema meu, não é um problema de outra pessoa. Então, o que acontece? Quando a gente entra no automático, a gente entra num lugar e já está pensando no que tem que fazer depois, e porque está atrasado nisso, porque eu preciso fazer aquilo, porque eu tenho uma conta para pagar, e a gente não presta atenção na pessoa que está te atendendo, que está ali, que também teve um dia corrido, que também teve seus problemas, que também está enfrentando as mesmas dificuldades, não, mas semelhantes, como você. Então, o que custa para nós um sorriso? O que custa para nós abrir, dar abertura, abrir a porta para a pessoa que está ali ao seu lado? Esse efeito é o que o sorriso propõe. Ele abre a porta, mesmo que ele seja pequenininho, mas um olhar fixo na pessoa e não disperso. Um sorriso, mesmo que seja pequeno, piccolo, mas ele está ali. Mostra que você está olhando para a pessoa, que você está vendo a pessoa, que você está presente. Não precisa fazer uma análise da pessoa, mas esteja presente. Esteja ali para ver, para interagir, sabe? E esse ponto pode mudar o seu dia ou pode mudar o dia da pessoa. Porque isso, às vezes, faz a pessoa ou você refletir um pouco e pensar, tá, o problema não foi resolvido, mas olha só como a pessoa me recebeu. E essa energia que mudou, ela já faz você caminhar diferente. Esse é o segredo, esse é o poder do sorriso. Ele não transforma o mundo de uma hora para outra, mas ele transforma gota a gota o seu mundo.
em vez de entrar de cara fechada, amarrada, preocupada, ansiosa, entre com um sorriso, com uma alegria, olhe no olho e diga: bom dia! Eu garanto que não tem como fazer diferente para pior, só tem para fazer diferente para melhor. É assim que acontece. Um outro exemplo que eu acho interessante, você já se sentiu assim dentro de um elevador? Você está no elevador, entra uma pessoa, entra outra, e aí as pessoas ficam assim, ó. Baixa a cabeça, nem se encaram às vezes. E eu costumo dizer lá no meu prédio: oi, já estou falando com um e com o outro, digo: não te preocupa, porque eu sou faladeira mesmo, eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo com as pessoas, e assim, olhar, ver, falar. Como se eu dissesse: oi, eu estou falando com você. Não é eu estou falando com você, mas estou prestando atenção no que o outro lá está fazendo. Não, estou falando com você. Eu estou olhando para você. E é assim que a vida fica mais fácil. Então eu te convido agora para algo muito especial. Reflita sobre esse poder que o sorriso tem. E em quantas situações ele abriu portas para você. E em quantas situações a pessoa que às vezes estava fechada também abriu a porta para você. Porque você já percebeu também que o sorriso, às vezes, ele é contagiante? É nesse sentido. Às vezes você está rindo de uma coisa, outra pessoa chega e diz, e já vai entrando no fluxo da risada. E um segredinho, rir também emagrece, tá? Depois eu conto para vocês alguma coisa sobre isso. E aí, de sorriso em sorriso, de passo em passo, o nosso cotidiano começa a mudar. Não é para ficar sorrindo o tempo todo, mas é para sorrir nos pequenos detalhes. E aí, o ser humano, que é um ser movido emocionalmente, né? A gente tem as emoções, elas afloram, elas crescem ou não. O ser humano começa a perceber que esses pequenos encontros de sorrisos, de olhares, são muito importantes na vida da gente. Você já chegou em alguma casa e que a pessoa estava amarrada e se sentiu péssima? Eu mesma já fiz isso também. Então a gente muda, a gente vai alterando e não é de um dia para o outro. É sempre uma coisa que vai se regando para chegar lá. E o sorriso, às vezes, com um sorriso, a gente não precisa nem falar nada. O sorriso é algo que consente, que concorda. Pense nisso. Ela é uma expressão simples. Sorrir. Mas ao sorrir, nós estamos aproximando mais da pessoa que está no nosso lado. E isso faz diferença no dia a dia. Pense nisso quando usar, por exemplo, o aplicativo. Eu vou voltar ao Uber. Pense nisso quando voltar a usar um Uber. Porque já me aconteceu, por exemplo, de eu entrar em um Uber e e a pessoa nem bom dia pra gente. Como você se sente? A conversa, zero. A viagem é a mesma, o lugar é o mesmo, mas observe a diferença entre alguém que não te dá bom dia, você vai de um lugar ao outro, e alguém que dá um bom dia, uma boa tarde, ou seja bem-vindo, ou um sorriso, olha para você, vira para trás e olha para você e diz bom dia, um sorriso. A distância é a mesma, a viagem é a mesma, o carro é o mesmo, tudo é igual. O que mudou? Mudou a energia que está circulando dentro daquela distância, daquela locomoção. Mesmo que você não converse muito,
a energia já é outra. Por quê? Porque você chegou com energia positiva ou ele te recebeu com energia positiva. E tem mais. Se você chega e ele, ou por exemplo, o motorista do aplicativo estiver de mau humor e você chegar, bom dia, como é que vai? Ele já não vai mais poder ficar naquela situação amarrada que ele estava. Ou se for ao contrário, eu estou chateada por isso, por aquilo. E entrei no Uber e não falei nada. E ele virar para trás, bom dia, tudo bem com a senhora? Eu já não tenho mais como seguir daquele jeito fechada, emburrada. Então assim, o sorriso abre portas. E não pense que é uma coisa boba. É muito importante. É muito importante. Eu volto a repetir. Isso acontece em várias situações. Elevador, padaria, consultório. Gente, em consultório, vocês já perceberam? Cada um pega uma revista dentro do consultório, dentário, de médico mesmo, e fica lá. Né? E a gente não fala. É um clima, eu não diria pesado, mas fica uma coisa estranha no ar. Quando você olha para alguém e dá um sorriso, mudou, já mudou. Mudou o interno e mudou o externo. Então, vamos aprender a sorrir. Vamos espalhar sorriso. Sabe aquela história, gentileza gera gentileza? Sorriso é uma gentileza. Vamos espalhar essa gentileza. Lembra que tinha uma propaganda no Rio, né, do José da Trino, que ele falava, né, gentileza, ele carregava uma placa, gentileza gera gentileza. E é isso, gentileza, o sorriso é uma gentileza. Vamos deixar de ser econômicos. Vamos espalhar gentileza. Vamos espalhar amor. Vamos espalhar sorrisos. E sorriso abre porta e pode, de uma maneira um pouco mais, analisando um pouquinho mais a fundo, a gente pode dizer que o sorriso pode salvar, às vezes, o dia de uma pessoa. Você já pensou nisso? Às vezes a pessoa está chateada, cabisbaixa, triste, com uma série de problemas, e se chega alguém e abre um sorriso, ela, às vezes, se sente confortável para dizer alguma coisa do seu dia a dia e desabafar. Quantas vezes isso aconteceu com você? Já pensou nisso? E assim, foi por um simples sorriso, por um simples bom dia. Por quê? Porque a pessoa sentiu acolhimento. É acolhimento. Sorriso é acolhimento. Olhar no olho é acolhimento. Olhar no olho é acolhimento. E essa acolhida, nós guardamos num lugar muito especial. Porque passa anos e às vezes você lembra, quando eu fui em tal lugar ou quando eu tive isso, você tem aquele registro. Você não lembra exatamente as palavras que foram ditas, mas você lembra da situação que foi receptiva e te acolheu. Quantas vezes? E vamos trazer isso para casa. Olha só, vamos trazer isso para casa da avó, me ocorreu agora. Vamos trazer isso para casa de uma avó. Quando você chega na casa da avó, é uma alegria. Ela tem biscoito, ela tem um cafezinho para você, ela tem um abraço, ela tem um aconchego. O que é isso? A alegria de receber um neto. Sorriso, acolhimento, aconchego, segurança. E isso é o que o sorriso faz. É a primeira porta que a gente abre. É a primeira coisa que a gente abre, é o sorriso. Então, vamos fazer o sorriso acontecer no nosso dia a dia. Vamos plantar sorriso por aí? Acho que era bom colocar umas carinhas assim, Manuel, em tudo quanto é lugar, sabe? Deixar o sorriso espalhado por aí para ver se a gente não tem um dia melhor. E outra, tem mais uma coisinha. O sorriso, quando ele chega natural, ele mostra para a pessoa que está com você como você está internamente, como você está emocionalmente. Porque uma coisa é você sorrir forçado e outra é você ser espontâneo no sorriso. E isso mostra que você está
realmente conectado com sua essência. E eu volto a falar, o sorriso, quando é espontâneo, ele mostra o seu equilíbrio interno. E quanto você está conectado com você mesmo. E aí vocês podem me perguntar assim, tá, Mara? E aí, agora, como é que eu faço isso? Como é que eu vou mudar isso? É fácil? É difícil? Fácil? Nada é, né, gente? A gente tem que se acostumando com as coisas. Quando a gente aprendeu a andar, a gente caiu quantas vezes? Quando a gente aprendeu a escrever, a gente apagou quantas vezes? Tudo é prática. Tudo é hábito. Sabe aquele ditado, o hábito faz o monge? É por aí. E é assim que funciona. A gente tem que entrar nessa de exercitar o sorriso para entrar no automático. E depois ela entra no automático, e aí esse automático já não é aquele ruim, que a gente está cheio de preocupação. É aquele que já chegou abrindo porta. Então, é simples e não é. Não se trata de a gente fazer mudanças nossas simplesmente e cobrar. Não, é mudanças devagar. Se você tem vontade de sentir sorrir hoje, sorria. Se você não tem, tudo bem. Mas pelo menos olhe no olho da pessoa. Abra a porta. Não deixe a porta fechada. Não deixe a porta fechada. Abra a porta. Faça a coisa acontecer de uma forma leve, mesmo que seja só um esboço de sorriso. E aí quando eu entrar em algum lugar, não entre achando que vai direto, sem olhar as pessoas em volta, observa, olha para alguém, olha, sempre tem alguém olhando para você, olha, cumprimente, dê o boa tarde, dê o olá, dê o por favor, ou alguma coisa, estabeleça contato. Estabeleça contato. E nesse instante, ofereça o sorriso. Eu garanto que vai mudar a sua maneira de agir no dia. E assim, precisa gargalhar? Não. Precisa ser exagerado? Não. Precisa ser com muito tempo? Não. É só estar ali, é só estar presente, é só ser empático com o outro que está te atendendo. E acontece muitas vezes, você já percebeu, por exemplo, quando às vezes você vai a algum lugar e a pessoa não te atende bem, como é que você sente? Como é que você sai de lá? Já aconteceu de você chegar em algum lugar e perguntar assim, você tem isso? Tem aqueles ali, A pessoa nem se digna a olhar direito para a cara da gente. Isso é o que você vai trazer do quê? Do local onde você estava. Isso pode ser um consultório, isso pode ser uma farmácia, uma padaria, um supermercado, seja lá onde for. Eu tenho um costume, eu gosto de trazer as minhas experiências, né? E eu tenho um costume porque assim, quando eu vou ao mercado, e o caixa às vezes me fala com algum sotaque, aí eu pergunto, de onde, né? De onde eres? Aí eles me dizem, de tal lugar, e aí a gente estabelece, já começa por ali estabelecendo um contato. A pessoa está ali o dia inteiro atendendo, passando compra o tempo todo. Quantas pessoas vão de mau humor ali? Quantas pessoas reclamam da espera? Quantas pessoas acham ruim que estão ali ainda esperando? Então, esses contatos são leves. E eu não fico lá muito tempo, eu só por enquanto que ela está passando a compra. Pronto, já estabeleceu um contato com a pessoa. E isso muda a qualidade do contato que a gente está fazendo com a pessoa. Você está dizendo, ei, eu estou aqui e estou conversando com você. Eu volto a repetir, contato visual e sorriso colocam você no estado de presença com a pessoa que está do lado. Elevador. Às vezes você passa por alguns lugares, na rua mesmo. Quantas vezes você passa na rua e sorri para alguém, a pessoa vem para ti já. Pronto, quem é? Não sei, mas ela sorriu para mim, eu sorri para ela. Eu tenho muito disso. E assim, passo às vezes
em algum lugar, a pessoa olhou, bom dia, não me custa. Não custa dizer um bom dia para quem passa ao seu lado. Isso é real. Até porque, quando você faz isso, você também muda a energia negativa por positiva. E o mudar a energia ruim por uma energia melhor, você está contribuindo para um mundo melhor. Então vamos espalhar, vamos lá, vamos fazer esse sorriso nascer dentro da gente, vamos fazer ele transbordar, e se ele não nasceu ainda, se ele não germinou automaticamente, vamos regar, vamos adubar, vamos fazer ele surgir, vamos fazer ele ser cultivado. O sorriso, ele é espontâneo, ele abre portas, ele muda ambientes e faz a diferença na vida da gente. Acordar com um sorriso é a mesma coisa. Levantar de manhã já, tá na correria, ótimo, mas eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo, que bom que eu vou dar conta de tudo, que bom que isso vai funcionar. Antes, eu vejo muito algumas palestras e eles me dizem assim, eu gostaria não é, vai ficar gostando o tempo inteiro. Eu queria que fosse assim, vai ficar querendo. Por quê? Porque o que você precisa é dizer, obrigado porque eu já consegui, porque está no meu caminho, porque as coisas estão vindo para mim. Então agradeça e sorria, acorde para a vida. Acorde com alegria e acorde com o prazer estampado no rosto. Pense nisso. Permita-se sorrir espontaneamente. E aí chega aquele momento gostoso de a gente refletir um pouquinho, relaxar, inspirar, expirar. Não para se desconectar do mundo, mas para voltar para dentro de você. Relaxa, inspira, expira. Solta os ombros, destrava o maxilar. Respire com tranquilidade, com leveza. Faça isso mais uma vez. Inspire, expire. E aí eu venho perguntar para você. Qual foi o momento nos últimos dias que você se sentiu recebido, visto, acolhido por alguém? Pode ser algo bem pequeno, um bom dia, um sorriso, um olhar, um gesto leve. Traga essa lembrança para você agora. Traga isso para dentro de você. E perceba como a energia está ficando dentro de você quando você lembra dessa situação. Perceba quão acolhido você chegou. Perceba como isso está marcado dentro de você. E aí eu digo para você o seguinte, não foi só o fato em si, foi o que aconteceu dentro de você quando você recebeu esse acolhimento. Como foi que você se sentiu e o que ficou registrado dentro de você. Isso é importante. Isso é o que faz a diferença. E isso tem o poder
de transformar o mundo à sua volta. Eu quero então agora que você respire mais uma vez e solte, expire bem devagar e perceba como você está se sentindo agora. Talvez até um sorriso no rosto estampe. Talvez você também possa oferecer esse sorriso para alguém agora, de uma forma simples, natural, sem esforço. E sabe por quê? Porque isso já está dentro de você. O sorriso já está dentro de você. E você percebe o benefício, o poder que tem o sorriso. Inspire, solte, traga a sua emoção, a sua atenção para a sua emoção e perceba o seu espaço ao redor. Perceba com presença, com leveza, como esses pequenos gestos fazem a diferença no seu dia a dia. E quando você perceber tudo isso correndo, essa energia positiva correndo dentro de você, inspire, expire e volte para o seu dia a dia. Talvez um pouco mais consciente, um pouco mais capaz de fazer o bem acontecer no seu entorno. E aí surge aquele espaço que eu amo fazer, que é aquele convite para você simplesmente escutar, simplesmente estar presente com leveza. Porque agora eu não trago uma explicação para vocês. Eu trago a poesia para você refletir. E essa poesia vai falar exatamente do que nós conversamos até agora. Sobre o olhar, sobre o encontro, sobre o sorriso, sobre aquilo que muda o dia a dia das pessoas sem precisar falar nada. Eu peço que nesse momento, apenas alguns instantes, permita-se estar aqui e escutar a poesia. Escute sem esforço, sem interpretar, sem presença, porque sua mente já está aberta para receber isso. Vamos combinar então? Vamos lá? Vou ler a poesia para vocês. Deixa eu botar meu óculos, porque o riso é melodia escondida no compasso dos dias apressados. É nota que vibra no silêncio, é canto que rompe o cansaço. Quando esquecemos de sorrir, a vida parece perder um pouco da sua harmonia. Mas basta um gesto simples, um bom dia que se abre, um olhar que acolhe, para que tudo volte a dançar por dentro. Rir é como afinar a alma, é tocar esperança no ar. É lembrar que, apesar de tudo, nós ainda somos capazes de nos encantar. E talvez isso seja o que a vida mais precisa de nós. Essa leveza que não nega dificuldades, mas escolhe não perder a sensibilidade. Que o riso seja sempre música, mesmo nos dias silenciosos. Que ele ecoe em cada encontro, em cada olhar, em cada pequeno gesto do cotidiano. Porque quem aprende a rir com a vida, descobre um jeito mais leve de caminhar por ela. E talvez, no fim das contas, a vida seja isso mesmo,
um grande concerto de encontros, onde cada sorriso é uma nota que muda tudo. E é isso. A vida é um concerto. Vamos fazer esse concerto mais harmonioso, mais alegre, mais simpático, mais acolhedor. Porque o grande segredo de viver bem, o que é? Estar conectado consigo mesmo. Seja honesto, seja sincero, espalhe sorrisos, espalhe bons dias, espalhe alegria por onde passar. Transforme a energia que te circunda. Transforme o dia seu e o de outro também. E assim, a gente chega ao fim do nosso Vida Positiva. Aquele momento de encontro, de reflexão e de presença. Eu quero agradecer cada um de vocês que esteve aqui comigo, a você que me escutou, que refletiu e simplesmente esteve presente aqui comigo. Vivendo tudo o que passou hoje de uma forma a acolher essa escuta, essa fala e trazer para o seu dia a dia. Com um olhar mais leve, com um sorriso mais consciente, com um pouco mais de gentileza nos encontros. Eu sou a Mara Graff e foi uma alegria estar aqui com você hoje. Sempre lembrando, vida positiva é um caminho para ser feliz. Vida Positiva, um caminho para ser feliz.